Então, como que a gente avalia pelos testes clássicos de normalidade? Lá na coluna estatística, que foi a primeira coisa que a gente fez, se a gente clicar aqui na própria coluna estatística, vai abrir essa janela de parâmetros de estatística descritiva. E aqui, embaixo mesmo, onde a gente viu os parâmetros numéricos, tem os parâmetros de testes clássicos de normalidade. Ah, Patrícia, por que você já não fez no começo? É que eu queria realmente fazer esse passo a passo com vocês, mas quando vocês estiverem em casa, fiquem à vontade para já pedir tudo junto, tá? Eu queria realmente mostrar esse passo a passo com vocês, porque se botar tudo junto, acaba ficando muita informação. Então, a gente tem aqui 3 principais testes clássicos de normalidade, o teste de Augustin-Pearson, o teste Shapiro-Wilk, o teste Kolmogorov-Smirnov. Qual que é a diferença aí entre esses testes? A gente tem 2 principais diferenças que vai fazer com que a gente escolha um teste ou não. A primeira, o primeiro tópico é em relação ao meu N amostral. Então, o teste de Augustin-Pearson só pode ser realizado, o software só realiza esse teste quando eu tenho um N amostral mínimo de 8. O teste de Shapiro-Wilk, o Prisma só realiza esse teste quando eu tenho um N amostral mínimo de 3. E o teste Kolmogorov-Smirnov, o Prisma só realiza quando eu tenho um N amostral mínimo de 5. Então, primeiro critério em relação ao meu N amostral. Segundo critério é em relação a qual teste é mais recomendado, qual teste é menos recomendado. Vocês podem observar aqui que até na versão 7, o Prisma traz aqui, ó, o teste de Augustin-Pearson como recomendado, teste Kolmogorov-Smirnov não recomendado. Eu fiz o download da versão 8, da versão trial 8 do Prisma. Se vocês quiserem, vocês podem entrar lá no site da GraphPad também fazer o download. E eu percebi que nessa versão 8 não tem esse negócio de recomendado ou não recomendado. Mas como vocês estão assistindo a live aqui, vocês vão ficar espertos. Qual que é o teste mais recomendado ou não? Os testes de Augustin-Pearson e os testes Shapiro-Wilk são os testes mais recomendados para a gente avaliar a distribuição dos nossos dados, tá? O teste Kolmogorov-Smirnov, ele não é recomendado para avaliar a distribuição dos nossos dados. Por quê? O teste Kolmogorov-Smirnov vai avaliar a distribuição dos nossos dados a partir de uma distribuição cumulativa e, além dele avaliar por essa distribuição cumulativa, se existirem pontos discrepantes aí na minha distribuição, ele vai ignorar. Ele não vai prestar atenção nesses pontos discrepantes. Ele só vai pegar os pontos distais e avaliar a distribuição como um todo. Esse tipo de avaliação não é a avaliação mais adequada. Ah, Patrícia, então para que o Prisma traz o teste Kolmogorov-Smirnov, sendo que ele não recomenda a sua utilização? Lá no manual dele, o carinha que fez o software explica. Ah, pessoal, a gente traz ainda o teste Kolmogorov-Smirnov por questões de constância. Então, se as primeiras pessoas, né, que compraram a licença do Prisma, fizerem hoje, abrirem suas primeiras análises hoje no software, e caso não tivesse o teste Kolmogorov-Smirnov, a análise dela estaria perdida, ele não conseguiria abrir esse arquivo. E por questões de constância em relação ao layout, né? Todas as versões ele trouxe, do nada vai sumir. Seria, assim, o indicado, né, para a pessoa não cometer esse erro de utilizar esse teste para verificar a normalidade, mas os usuários iniciais também teriam prejuízo, porque não conseguiriam abrir seus arquivos. Já os testes Shapiro-Wilk e os testes de Augustin-Pearson são recomendados? Sim. Eles são baseados para verificar a normalidade em valores de Skew, e kurtose, entre outros parâmetros para realizar o cálculo. Só que por que, então, que ele traz aqui em de Augustin-Pearson como recomendado, ele não traz aqui em Shapiro-Wilk? Primeiro, antigamente, os cálculos eram realizados de forma manual, certo? Agora, graças a Deus, a gente não tem mais isso. Mas o teste de Shapiro-Wilk era um cálculo muito chatinho. Era um cálculo mais complexo. Então, por isso que ele não traz essa recomendação aqui entre parênteses. Apesar que é o software que vai fazer para a gente, não vai ter problema em relação a isso, né?
Mas então por que ele não traz, Patrícia? O software que vai fazer... Porque como era um cálculo mais chatinho, foram feitas derivações desse teste de Shapiro-Wilk. Autores fizeram derivações, tá? Então, existem alguns testes de Shapiro-Wilk aí diferentes entre eles em relação ao cálculo, tá? A versão que o Prisma utiliza é a versão de Hoyt. Está disponível lá no manual do Prisma, se vocês quiserem saber mais em relação ao cálculo, mas é essa versão que ele utiliza. E outra questão que ele não recomenda, ele não traz, na verdade, como recomendado. Ele recomenda, sim, a utilização, mas não traz esse recomendado entre parênteses. É que o teste Shapiro-Wilk, quando a gente tem valores repetidos na nossa amostra, acaba perdendo aí um pouco de poder. Então, quem trabalha com banco de dados grande e tem alguns valores repetidos na amostra, o teste Shapiro-Wilk acaba perdendo um pouco o poder. Então, eu sugiro que, se você trabalha com banco de dados grande, realize o teste de Augustin e Pearson. Mas ambos os testes são recomendados, sim. A gente está trabalhando aqui com um valor de 16, né? Então, eu vou realizar aqui o teste de Augustin e Pearson. Ah, Patrícia, eu posso realizar o teste Shapiro-Wilk também? Pode, não tem problema nenhum. Se quiser realizar os 3, pode também. Só que os mais recomendados são Augustin e Pearson e Shapiro-Wilk.